Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Hoje iremos falar sobre o exemplo de feminilidade da mulher cristã. E aqui, como nossos participantes, nós temos mais uma vez o pastor Carlos, sua esposa Manu, professores da nossa aula interativa da Escola Bíblica. Nós temos Denise, também professora da aula presencial, do mesmo currículo, Teologia Paulina para a Família pela manhã. Nós temos a presença ilustre da nossa irmã Luciana, do Decon, Luciane. Luciane, perdão, do Decon. E temos também a presença frequente do pastor Fábio. Vamos começar essa aula falando um pouco, é uma revisão do que a gente assistiu na aula anterior, na qual a gente falou sobre masculinidade. Porque são assuntos que são entrelaçados, então a gente precisa dar esse conceito inicial, mas nesse momento vai ser apenas uma revisão, e aqueles que quiserem aprofundar mais no assunto podem voltar lá na aula anterior, da semana anterior, que terão mais informações sobre esse conteúdo. Falando no padrão da criação, nós trazemos aqui o versículo que está em Gênesis 1, 26 a 27. E diz assim: E Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós vemos aqui no texto que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Em algumas versões se diz macho e fêmea, masculino, feminino, masculinidade, feminilidade. Para chamar atenção aqui sobre essa questão da imagem e semelhança, eu trago o conceito de que Deus ele é triuno. Ou seja, Deus ele é um em essência e em subsistência, três como persona, como pessoa, né, como funções, né? Ou seja, Deus, em essência, ele é espírito, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, santo, amor. Deus é amor e Deus é justo. Né? Esses são os atributos de Deus como Deus único, único Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito têm esses atributos. Eles pensam iguais, mas eles são pessoas diferentes, funções diferentes. Nós falamos um pouco sobre isso lá na aula anterior. E se quiserem, vocês recomendo, na verdade, que voltem lá. E Só lembrando então, Deus, que é o que você está trazendo como a ideia para comparar, para poder falar sobre a masculinidade, que você falou na aula passada e hoje sobre a feminilidade, na sua essência, desenvolve em papéis distintos do mesmo Deus. O mesmo Deus, um só, como Pai, Filho e Espírito Santo, como personalidades distintas, que dentre os três, dessas três personalidades do mesmo Deus, ele tem a mesma essência: eterno, Espírito, imutável, onipresente, onisciente. Então, é a ideia que você traz, não é isso? isso aí. E aí, o ser humano, como imagem e semelhança de Deus, também, em essência, é um só, né? Isso. Homem e mulher, pessoas, funções diferentes, mas com essa mesma essência, assim como a imagem de Deus, né. Então nós vemos a essência aqui do ser humano, né, alguns itens aqui da essência. Criatura é o filho de Deus, e aí repito, né, como eu falei na aula anterior, a gente falou um pouco sobre isso na aula que abordamos o tema de filhos. Corpo, alma e espírito, racionais e capazes de produzir. E como função, como personalidades, temos ali homem e mulher com seus papéis distintos. Homem, cultivar e cuidar, mulher, auxiliadora. O homem e a mulher, na sua personalidade, são distintos, nos seus papéis são distintos, homem e mulher, cada um com seu papel. Mas os dois, tanto o homem quanto a mulher, são criatura de Deus ou filho de Deus, se entregaram a vida a Cristo ou não, como diz em João. Eles têm um corpo, eles têm uma alma, que é a ideia das suas emoções. Eles são espírito, são racionais, e os dois, homem e mulher, são capazes de produzir, mas com personalidades distintas, com papéis distintos.
com as mesmas capacidades. Isso aí quebra aquela ideia, né, de que muitas vezes o machismo trouxe, de que o homem é superior à mulher. Então, ambos, eles são iguais, porém diferentes em funções dentro da criação, né? Exato. Sim, e um complementa o outro, né? Exato. Exatamente. Assim, não é demérito você não ter uma qualidade. Não é demérito você ter algum atributo que o outro não tem. O outro tem, você tem o seu e ambos, né, complementam o outro. Feminilidade bíblica. O que é isso? A gente tem hoje um movimento muito forte, extremo, do feminismo, né, que é a distorção da feminilidade bíblica, né? O feminismo, na sua essência, ele foi criado para ser uma luta, né, contra os direitos sociais, né, das mulheres. E tudo bem, né? É o que Denise falou. Legítimo, né? É legítimo. Era, Né? né? A essência é legítima. Né? A mulher não pode ser tratada como inferior, ter direitos no seu trabalho diferentes dos homens. Né? Então é legítimo. Só que, com o passar do tempo, isso começou a ser corrompido. Começou a se pensar muito em que a mulher precisa ter a mesma função, o mesmo papel que o homem desempenha. E aí, como a gente viu agora há pouco, a gente sabe que os papéis são diferentes, se complementam. Mas a sociedade tem trazido a ideia de que não é complemento. Os dois são iguais, os dois têm que fazer os mesmos papéis, exercer os mesmos papéis. E isso tem causado muitos problemas na nossa sociedade. E um desses problemas é o adoecimento da própria mulher, que hoje se vê tão sobrecarregada, assumindo papéis que não são dela e se sentindo, inclusive, culpadas. A gente tem visto um grande número de mulheres adoecidas, principalmente na saúde mental, por conta dessa sobrecarga. É que, como a gente falou, né, homens e mulher são iguais em essência, mas há diferenças fisiológicas, psicológicas, emocionais, né? A gente sabe que o homem tem um osso mais denso, né? Normalmente o homem ele tem mais força física. Tem as exceções ali, né, das mulheres que, se comparado com homens que não se exercitam muito, outros que mulheres se exercitam mais, ela vai ter mais força. Mas a essência, se os dois, né, estiverem ali em par no que fazem, normalmente vai ser o homem fisicamente, por exemplo, é um exemplo, tem muitos outros exemplos psicológicos, e aí eu vou citar aqui um que acontece muito lá em casa, viu? Não sei na de vocês, mas na minha casa acontece. Eu vou procurar alguma coisa numa gaveta e eu não acho. Cadê a chave? Amor, você viu a chave aí? Ah, tá na gaveta. Não, não tá aqui, não. Elas De repente, escondem. Neia vem, Na mesma hora. a chave aí. Tá? São diferenças, né? Que Elas sempre escondem. elas escondem. Elas escondem pra gente depender delas. É importante a gente endossar essa ideia do feminismo, que é a distorção da feminilidade, né? Como nós falamos na masculinidade, sobre a ideia da masculinidade, e o machismo é a distorção dessa masculinidade que a Bíblia nos propõe. O feminismo é uma distorção da feminilidade que a Bíblia também nos ensina, né? A primeira onda do feminismo, e isso falando de uma forma mais superficial, porque se eu for aprofundar um pouco mais, o feminismo na sua mais pura e intrínseca verdade desde a sua criação, ela vai muito além do que eu estou falando. Mas a ideia do feminismo na primeira onda era a ideia de que a mulher precisa ter direito ao voto. E a ideia do voto naquela época é que estava atrelado à ideia de que quem votava também tinha que ter a obrigatoriedade de ir para a guerra. Então a ideia da mulher não ir para a guerra é que fazia com que a mulher também não tivesse direito ao voto. E pode, e deveria, e pode ser diferente, como é hoje, graças a Deus, e a mulher tem que ter direito ao voto, sim. Mas é bom a gente lembrar que na época tinha esse motivo pelo qual. A segunda onda do feminismo tinha a ideia de que a mulher tem direito a trabalhar. E não tem nada na Bíblia que proíba. Se a gente olhar para Provérbios 31, de 10 a 15, a gente vê uma mulher forte, como um navio mercante, que move com suas mãos, que dá ordem às suas servas, que se preocupa com sua família vai comer. Uma mulher trabalhadora, que trabalha até fora de casa. Não tem nada que a Bíblia proíba a mulher de trabalhar e de ser tão capaz, como nós falamos aqui, como os homens também são. A terceira onda do feminismo traz a ideia de que a mulher é igual ao homem.
E a gente já viu que o homem e mulher são distintos nas suas personalidades, na sua na personalidade, no papel a ser desenvolvido, apesar de sermos iguais diante de Deus como pecadores. Agora, a quarta onda do feminismo que a gente tem vivido é de que a mulher é melhor do que o homem. E aí agora a gente começa a viver a competitividade que a gente tem visto. E a Bíblia, então, não ensina isso para nós. A Bíblia ensina sobre a cumplicidade, um complementar o outro e não um competir com o outro. Então, assim como o machismo é uma distorção da verdadeira masculinidade, que as Escrituras Sagradas nos ensinam, o feminismo também é uma distorção daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é óbvio que algumas irmãs vão tentar dizer, e isso é porque não se aprofundaram no conhecimento sobre o que realmente é o feminismo, como nasceu. Algumas vão dizer assim: não, o feminismo é a defesa do direito da mulher. O direito da mulher é exigido da forma como o feminismo se propõe, porque de algum modo os homens erraram quando permitiram que o machismo também adentrasse o mundo. Uma outra coisa que eu percebo muito, que até nessas pautas legítimas, como por exemplo a do direito ao trabalho, a mulher não pode esquecer, por exemplo, que ela gesta, o homem não gesta. Então, dentro do ambiente de trabalho é preciso ter direitos diferenciados para essa mulher, porque ela vai ter filhos, ela vai precisar adequar um ambiente de trabalho para ela ter uma gestação mais tranquila. Assim também como as atividades que envolvem peso, não pode ser a mesma carga de peso do homem em relação à mulher. Assim como agora a gente viu nos últimos anos a reforma da Previdência, né? Sobre esse mesmo argumento de, já que vocês são iguais, então vocês vão se aposentar com o mesmo tempo que o homem. Olha a consequência negativa da gente buscar algo que tentasse igualar o homem. Poxa, se nós entendemos que nós temos papéis diferentes e que nós temos fragilidade sim, e algumas questões que precisam ser observadas nesse trabalho, então nós precisamos de uma aposentadoria mais precoce. E na medida que a gente distorce isso dá um argumento para a própria sociedade, para os governantes, de querer igualarem também outros direitos que não são direitos do trabalho, mas são direitos previdenciários. Então a gente tem que ter muito cuidado quando levanta algumas pautas, porque isso pode, ao invés de vir a favor das mulheres, pode se tornar contra as mulheres. Então, feminilidade bíblica, ela é baseada nos princípios e valores encontrados na Bíblia. E aqui nós temos alguns versículos da Bíblia que traz o que é essa feminilidade, né? Quais são os princípios, quais são os valores, né, para essa feminilidade, né? A gente traz aqui o Gênesis 2:18, né, onde o Senhor diz que faria uma auxiliadora para o homem, né? Porque percebeu que não era bom, né? O Senhor viu ali, ó, não é bom que o homem esteja só. Então ele dá ali uma auxiliadora. E aí, auxiliadora, a gente falou muito sobre isso na aula sobre a mulher virtuosa que a gente fez. Essa questão dela complementar o homem naquilo que falta nele, né? De estar ali lado a lado com ele, completando, debaixo da mesma missão. E aí eu vou falar igual o pastor Fábio Encontrar o agora. item na gaveta, né? A mulher não é subserviente. Não, e o interessante é que assim, a gente viu isso na aula da mulher virtuosa, que a mesma expressão, né, no hebraico, que é usada para auxiliadora aí na criação da mulher, é a mesma que é usada para Deus em algumas experiências de Deus com o seu povo, sendo o socorro do seu povo, sendo o auxílio do seu povo. Ou seja, a mulher foi criada não simplesmente para ser alguém subalterna ao homem, mas alguém que vai estar sendo o socorro de Deus para o homem. Então eu achei assim, de forma brilhante, como Deus estabelece a gente, né, nós mulheres, com uma característica de ser alguém que vai ser uma bênção de Deus para o homem, né? É importante a gente lembrar que
essa auxiliadora, a palavra na sua etimologia do original, também significa confrontadora. A palavra no hebraico também significa confrontadora. É E É isso? hã? É ser, se não me engano. É, significa confrontadora. Então, esse papel de auxiliadora para a mulher, também como sendo a de confrontadora. É bom a gente lembrar que existe diferença entre ser afrontadora e ser confrontadora. Afronto, não. Confronto, sim. Porque automaticamente o homem começa a repensar sobre uma atitude, sobre algo que ele vai fazer, a partir dessa avaliação da sua esposa, dessa colocação dela, que às vezes vai inquietar o homem, porque é um confronto para ele, mas foi um papel, foi um princípio, uma qualidade que Deus colocou na mulher. Isso E falando. feliz é o homem que tem uma mulher confrontadora, porque esse confronto é, na verdade, para que esse homem cresça mais ainda, não é? É. Então, às vezes a gente quer que a mulher fique calada, não diga nada, que é o machismo, né? Porque a masculinidade bíblica não faria isso. Não. Então, é abençoado um homem que tem uma mulher confrontadora, que tem a sabedoria do Espírito Santo e que mostra a ele coisa que ele não estava vendo de si próprio Isso. ou da sua função ali como Isso. líder da sua casa. E o homem que aproveita esse dom que é feminino, ele só tem a ter uma grande auxiliadora na sua vida. É. E ambos crescem em todos os sentidos como casal e como família. E muitas das vezes, esse homem só tem essa mulher para confrontá-lo, né? Exato. Ele não abre espaço, muitas vezes nas suas conchas, né, mais fechados, reservados, para mais ninguém fazer isso. Então, às vezes ele não permite um amigo fazer, né, uma pessoa próxima, se não for a sua esposa, ele não vai conseguir abrir o olhar, né, para ter essa percepção dos erros e de como ajustar isso. E É dentro só importante deixar bem claro. Com sabedoria. A mulher auxiliadora, ela confronta e não afronta. E aí diz respeito muito a como você fala isso, né? Então, com mansidão, com domínio Isso. próprio, com equilíbrio, não criticando os defeitos, né? Não trazendo defeitos, mas muitas vezes trazendo soluções ou pontuando questões para serem resolvidas. E aí diz muito sobre como é que você lida com essa situação, como você fala sobre isso para o seu marido. E com certeza você acaba, o pastor Abraão uma vez até trouxe isso, liderando ele para um caminho que ele não estava vendo, né? Conduzindo ele para Sim. decisões melhores. De forma sábia, né? Sim. De uma até forma- porque a afronta, sendo uma só carne, quando é num casamento, isso vai gerar sofrimento para a própria mulher, porque o marido não vai ficar bem. E ele não estando bem, sendo uma só carne, ela também não vai ficar bem, e isso vai refletir em toda a família. Ter consciência que é um presente de Deus para seu marido. Na aula passada a gente falou que o homem ter consciência que recebeu um presente e a mulher ter consciência de que é um presente, né? Foi o que eu acabei de falar, Ser um presente né? é bom, né, Denise? Foi isso que eu acabei de falar, que nós somos realmente o socorro de Deus, o auxílio de Deus, um presente de Deus na vida dos homens. Eu fico pensando, quando alguém nos dá um presente, né? Essa pessoa mostra o seu carinho, o seu respeito, ela espera então que a gente cuide bem daquilo que ela nos deu. E passa um tempo e a pessoa chega ali na nossa casa para uma visita e percebe que aquele presente está esquecido lá, cheio de poeira no canto. Obviamente que essa pessoa vai ficar entristecida com a maneira com que nós tratamos o carinho que ela nos deu. Agora imagine isso na dimensão de Deus, né? Então o marido olhar para a esposa como um presente que Deus o deu, ele entende que ele tem que cuidar da melhor maneira possível, porque senão ele vai estar demonstrando ingratidão a esse presente que é inigualável abaixo de Jesus Cristo, que é a mulher. E a mulher entendendo que ela é o presente, ela entende também o valor dela, Exato. né? Que não é algo que está, como muitas vezes a gente pode pensar, né? Não, a mulher está abaixo do homem porque
O homem é o sacerdote do lar, né? Mas não é isso. E a Bíblia chega a dizer que o marido que não cuida bem da esposa, lá em Pedro, estou falando com minhas palavras, que ele não a respeita, que ele não trata como vaso mais frágil, as orações dele não serão ouvidas. Então eu não entendo, pastor Fábio, como existem pessoas ditas cristãs dentro da teologia, por exemplo, que está construindo um pensamento de que a Bíblia é machista. Ora, como é que a Bíblia é machista se ela chega para o homem e diz assim: se você não tratar a sua esposa da maneira certa, nem me procure, eu não vou te ouvir. Né? É mais ou menos isso que está dito ali. Vós, maridos, coabitai e vivam com as vossas esposas com entendimento, dando-lhe honra como vaso mais frágil, Exatamente. por elas serem co-herdeiras da graça da vida convosco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Exatamente. Exatamente. Pastor Fábio gosta desse versículo. Viu? Esse texto mudou totalmente minha forma de enxergar meu casamento. Amém. Amém. E a mulher, quando ela tem essa consciência de que ela é um presente de Deus para o seu marido, ela vai ser algo bom para ele. Exato. Porque é isso que a gente precisa, né? Nós, como mulheres, ter essa consciência de que se nós estamos num casamento onde nós não somos, né, um presente, nós não agimos com bondade para a vida do nosso esposo ou mesmo para a nossa família, então isso aí está errado. E ali no versículo que a gente cita, Adão, ele se alegrou quando ele recebeu o presente, né? Olha que maravilha, né? Olha que presente bom. Responsabilidade e obediência a Deus. E ali tem um versículo de Gênesis que fala sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E precisa ter responsabilidade e obediência a Deus. Né? Assim como... A mesma responsabilidade e obediência que o homem tem, né? A mulher Sim. também tem que ter, porque na queda, muitas vezes a gente vê a humanidade sempre culpando Eva. Mas a gente sabe que a queda não foi de Adão nem de Eva, foi da humanidade. Então, quando os dois pecaram, e a mesma responsabilidade e obediência, homem e mulher tem que ter diante de Eu Deus. só preciso fazer uma observação, viu, Dene? Que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, de que Paulo falando a Timóteo, né? De que o homem pecou e a mulher foi enganada. Sim. Ou seja, o homem recebeu uma ordem e ele tinha que ter cumprido. E a mulher foi levada por suas emoções, foi enganada pela serpente, né? Então eu concordo com o Dene na forma responsabilidade, né? da responsabilidade geral da humanidade, mas sobre a criação, o padrão matricial de Gênesis, Deus deu uma ordem para Adão e ele não podia ter falhado. E a Eva, ela foi enganada. E com isso eu não estou tirando o peso da culpa ou da responsabilidade de Eva, mas eu estou colocando as coisas no seu devido lugar sobre o papel, que é isso que a gente está falando nessa aula, o papel distinto dos dois, né? Do homem e da mulher. O interessante nesse texto é que esse Gênesis 2,17 foi Adão recebendo a ordem. Adão recebeu. Eva não tinha nem sido criada ainda. Então, ele repassa para Eva essa ordem, né? E aí você vê a questão da obediência a Deus, né? A ordem veio de Deus, passou pelo homem, o homem repassa a Eva, né? E a questão da obediência também. Pensando no homem como aquele que também, como que é o sacerdote do lar, a questão do respeito a ele também, eu acho que passa por esse Lembrando um pouco do currículo de Efésios. Quando a gente chega em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, né? É contra seres espirituais do mal nas regiões celestiais. A serpente ali, ela sabia que homem e mulher tinham papéis diferentes. A gente não se apropria disso, mas a serpente, que é astuta, a gente precisa conhecer nosso inimigo. Inteligente e astuto, ele sabia que a mulher seria muito mais fácil chegar pela mulher, não porque ela era mais frágil, nesse sentido de ser incompetente, não, porque ela tinha características pessoais que ia conseguir, inclusive, persuadir melhor o marido. Então, ele vai pelos papéis, ele conhecendo Deus, ele vai na inteligência de Satanás mesmo, persuadir a mulher.
Isso tem a ver com as emoções, né? A mulher Isso, ser mais levada pelas exatamente. emoções As normalmente, né, do que os características homens. femininas, É. né? E aí eu acho interessante isso que você colocou, né? Que aí você bota o seguinte: Satanás também viu, né, o poder que a mulher tem Uhum. Exatamente. de influenciar Influenciar. o seu marido, de confrontá-lo e Isso. aí de trazer. Tanto ela pode trazer algo bom, Isso. como também Isso. ela pode trazer algo que verdade. E prejudica. essa questão de emoções e razão, ela tem dois lados, porque às vezes a gente acha que a pessoa emocional ela é fraca e a pessoa racional é forte. Depende do contexto, Exatamente. porque nesse caso de Eva, Satanás achou uma brecha nas emoções dela, mas em outras situações essas emoções podem ser usadas exatamente para refutar a tentação. Assim como uma pessoa extremamente racional, ela pode cair numa lógica que não é a verdade de Deus. É o que a gente mais encontra aí, né? Então, a gente criou essa dicotomia de que emoção é para fraco e razão é para forte. E para mim ela não existe. Depende da situação. A gente volta falando, no fim das contas, sobre o complemento, né? É. O complemento. E tem um outro discurso hoje distorcido do empoderamento feminino, né? Que vem dentro dessa lógica do feminismo. E a mulher, ela tem poder. Olha aí. Ela tem um poder. E ela pode usar esse poder em obediência a Deus para abençoar seu lar, glorificar a Deus, refletir o caráter de Cristo ou de destruir a sua própria casa. Vamos em frente. Parceria, né? Esse versículo 2:28 fala sobre os dois estavam nus e não se envergonhavam. Então, a questão da parceria entre homem e mulher, de entenderem que eles não são adversários, né? Que eles são unidos, casal, É uma só em carne, essência né? né? Todo Eles não disputam, né? Eles isso. juntos unem forças. E eu acho que essa parceria e de estarem nus diz respeito muito a serem transparentes um com o outro, um enxergar as forças e fraquezas do outro e como podem se ajudar nisso mutuamente, e não se criticar ou Uhum. se machucar, né? Exato. Então, acho que a gente tem que, como casal. Agora, a gente também tem que lembrar da feminilidade, né? Da mulher, Uhum. não só da esposa, mas de outras áreas, né? A mulher jovem, que ela também pode ter todas essas características, né? E influenciar positivamente em todos os lugares onde ela for, né? Estiver, seja na sua faculdade, na sua escola. Isso é muito interessante, Uhum. porque hoje nós temos aí padrões, celebridades que estão Influencer, né? sequestrando a mentalidade, a cosmovisão das garotas, Sim. né? Então, essa aula aqui é muito importante, inclusive para quem é mais jovem, para realmente olhar para uma feminilidade bíblica e não essas anomalias que a gente tem visto nos nossos tempos aí. Davi, só corrigindo o texto de parceria sobre os dois estavam nus e não se envergonhavam, é o Gênesis 2:25, Ah, tá. não 28. E o E Gênesis 1:28 fala sobre os dois trabalharem juntos, Uhum. também sobre parceria. essa distorção que o André falou hoje está muito vinculada à sensualidade e à vulgaridade. A nudez que deveria ser para o marido, né? Quando a gente volta lá ao princípio, a gente vê distorcido no discurso de liberdade E e empoderamento. empoderamento. A gente pode ver isso aqui, ó, nesse último item. Se enfeitar de modéstia, bom senso e boas obras. Verdade. Enxergar que a sua beleza está muito mais do que uma estética, né? Isso. Ou um Isso. cabelo, ou uma maquiagem, mas é muito mais o interior, né? Como é que você tem essa beleza interior a partir de todas essas características e atributos, né? Que são bíblicos. Então, você é muito mais bela despertando essa beleza interior Isso. sua do que só apenas a de fora. Não significa que a mulher não precisa se cuidar ou ter Isso. vaidade, né? No bom, né? A boa vaidade. Mas não é só isso. E hoje em dia, até as meninas mais jovens, né, e nesse cenário de tantas redes sociais e tanta exposição,
Muitas vezes as mais jovens se preocupam muito com essa parte exterior, né? Preciso Sim. estar me mostrando muito bem, eu preciso o cabelo tem que estar impecável, a maquiagem, mas não é só isso, com certeza, né? E aí vem Provérbios, né? O Provérbios 31, ele finaliza assim, né? Enganosa é a beleza, né? Vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. louvada. E é por isso que eu acho assim que na Bíblia toda você sempre vê essa ideia, né, de que a mulher ela tem que se preocupar mais com o seu interior, com todas essas características, do que com o seu exterior. Claro que normalmente qualquer um de nós, tanto homem como mulher, tem que se cuidar, até por questão de saúde. Mas infelizmente hoje a gente vê que até na nossa própria sociedade, nas igrejas, as mulheres elas terminam sendo estimuladas a agirem assim, porque na maioria dos discursos a gente sempre ouve: a mulher não pode chegar em casa e ficar assim assado, porque quando o homem chega, ele tem que encontrar uma mulher linda e maravilhosa. Então, assim, a gente também precisa ter muito cuidado com esse discurso, né? Porque eu acho que tanto o homem tem que olhar para sua esposa não como a mulher mais bela porque ela é linda e maravilhosa, mas porque ela é uma mulher de Deus e é um presente de Deus para mim e ela tem me feito muito bem. Então, isso aí a gente tem que estimular também nos homens para que eles olhem para a mulher desse jeito, não apenas como alguém que eu vou olhar e vou achar ela linda e maravilhosa, porque a velhice chega, as rugas chegam, os defeitos chegam, Celulite. e aí E essa imposição da beleza estética, ela, na verdade, está causando muito mais mal às mulheres, e principalmente às mais jovens, do que bem as questões dos transtornos de autoimagem, exato. não é? Porque elas querem obedecer a qualquer custo aquele padrão imposto e não trabalham suas questões internas, sua personalidade, seu caráter, sua espiritualidade. Então, tudo isso acaba, em nome de um feminismo, em nome de um empoderamento, sendo mais prejudicial do que benéfico para as mulheres. A gente acabou falando muito sobre tudo que a gente viu aqui, né? A gente falou sobre... o pastor citou ali um pouco também sobre a mulher virtuosa, né? A questão de ser uma mulher que pode trabalhar e que também cuida do seu lar, não no sentido de trabalhos domésticos, mas de como uma mulher que a gente viu lá na aula relacionada à mulher virtuosa. Sujeitar-se ao marido, respeitar o marido, é o que a gente, né, falou aqui também, citando outros textos. E, por fim, que a gente também falou sobre se enfeitar de modéstia, bom senso e de boas obras. Só um texto para contribuir com esse último item, que é 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 5, que fala ali de 1 a 5, que fala que não seja pelo vosso muito falar, nem mesmo pelos enfeites exteriores, nem pelo trançado no cabelo, nem pelos penduricalhos, mas que seja por um coração contrito e quebrantado que agrada a Deus. Amém. Então, e esse texto muito claro também está dizendo de que não está falando, não está condenando a mulher de se arrumar, de ficar bonita, de se maquiar, de fazer todo o aparato. Não é nada disso. É de que não seja isto o que move o coração, mas que seja um coração contrito e quebrantado. Davi? E isso pode gerar também um ídolo. Exato. O culto ao corpo hoje é muito comum. E se a gente não tiver cuidado, tantos influencers hoje, né? O valor das pessoas tem sido colocado nisso. E nós temos uma mente renovada por Cristo. A mulher com a mente renovada por Cristo tem que entender que o valor dela não está nessas coisas. E o coração dela deve estar voltado para o Senhor. Tudo que ocupar este lugar, a mente e o coração dela, mais do que a Deus, é um ídolo. Tudo que fica no lugar de Deus em nossas vidas se tornou um ídolo em nossas vidas. Exemplos bíblicos. Trouxe alguns exemplos bíblicos para a gente falar rapidamente. Sara, né, um exemplo de submissão ao marido, né? O marido foi chamado para sair da terra, ir para um lugar que ele nem sabia onde era, ela foi com ele, né? Temos, claro, aqui exemplos de coisas boas que servem de bons exemplos para nós, mas como todos nós, seres humanos, pecadores que somos, temos também pecados que a gente não deve olhar para eles, né, e considerar aquilo que é bom. Ruth,
que era bondosa, leal, tinha coragem, fidelidade, né, na relação ali com sua sogra. O marido faleceu, a sogra ia ficar sozinha, ela ficou com a sogra até o fim, né? Esther também, amor ao próximo, né? Amor ao povo dela, coragem, determinação, né? Mulher que mudou o mundo, mudou uma história Uma de um história. povo, né? Isso Então aí. você vê a Futuro, importância né? aí, né? Né? Aquela Características ideia da mulher, importantes. olha o poder da mulher, né? Como a própria Manu Usada falou, por Deus. usada por Deus, transformou. Acontece hoje, né? Grandes transformações por conta de mulheres na sociedade. Maria, mãe de Jesus, submissa e confiante em Deus, né? A proposta de Maria era dura, né? Assim, eu fico imaginando uma mulher no lugar de Maria nos dias de hoje, né? Se acontecesse algo assim para ela aceitar um desafio desse, né? E até acreditar em algo assim, né? Através da ação do Espírito, ela concebeu o Deus encarnado em um bebê. Priscila e Áquila, né? Eles eram colaboradores bem conhecidos de Paulo, né? Andavam junto com Paulo. Eles instruíam até o próprio Apolo. E Priscila é um exemplo de sabedoria e ensino para as mulheres. E o incrível, Davi, é que todas elas, no seu período, nas suas épocas, foram protagonistas. Então, não significa, né, que a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que ser inferior. Não. A mulher que está alinhada com Deus, com os princípios da palavra de Deus, ela se destaca com certeza. Ela vai ser protagonista em várias situações. Então, seja, né, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ministério, enfim. Mas quando ela está alinhada com Deus, ela faz tudo isso de forma muito, né, muito coerente, de forma equilibrada. Ela não precisa disputar espaço, ela não precisa ser melhor que o homem para isso. Então você vê, é incrível como todos esses exemplos mostram isso. Foram mulheres fortes, que impactaram, que influenciaram de maneira tão positiva e elas não disputaram com homens nenhum. Ao contrário, né? Elas refletiram de fato a glória de Deus sobre a vida Se delas. submeteram a Deus e... Sim. Em Provérbios 31, 25, reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. E a gente vê este retrato também em Maria. Ela não sabia o que vinha depois daquele... Todas elas, né? Todas essas mulheres, elas não sabiam o que era que Deus tinha para elas, mas elas estavam com o coração tão consagrado ao Senhor, né? Digno, e não tinha medo do futuro. E elas prontamente disseram, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E a gente tem o exemplo de Débora também, foi uma grande líder, né? Uma juíza, né? Naquele tempo, né? Dentre todos os juízes de Israel, a gente tem o exemplo de Débora, que foi uma mulher. E me faz lembrar o seguinte, que a mulher, os nossos pastores sempre traz isso com muita precisão. A mulher, ela pode ocupar espaços de liderança, ser feminina ela, em qualquer ambiente que Deus a chamar, mas é importante também para nós deixarmos o homem liderar em casa conforme Gênesis, né? Conforme Deus planejou para nós. Por fim, exemplos para jovens. Essa mulher, né? Essa mulher com feminilidade bíblica precisa ser exemplo para as mais novas, transmitir esse conhecimento, né? Transmitir as virtudes, os atributos que precisa para que seja uma mulher de acordo com as Escrituras, conforme nós vimos até aqui. Então, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, tem um texto que diz assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, que as mulheres possam exercer essa feminilidade bíblica e também transmitir para as mais novas como exemplo essa feminilidade. Me chama a atenção em relação ao boas donas de casa. É uma outra distorção que a gente tem visto muito, né? De que a mulher que é dona de casa, a mulher que é do lar, é como se ela fosse inferior. E hoje, muitas mulheres que estão no mundo do trabalho, elas gostariam de ter tempo livre para cuidar do seu lar.
A mulher que teme o Senhor, ela gosta de cuidar de sua casa. Deus é um Deus zeloso. E quando a gente sabe que a nossa casa, ela é uma bênção de Deus, e que nós somos mordomos do que Ele nos deu, a gente quer cuidar da melhor forma, fazer tudo com amor, né? E hoje, o fato da gente estar tão sobrecarregada, tão atarefada, porque nós buscamos isso, a gente não está tendo tempo de cuidar do nosso lar. E quando vem uma mulher cuidando, muitas vezes a gente acha que aquilo é inferior. Então, a gente precisa também lembrar as irmãs que estão em casa de que aquele papel delas é muito importante, porque a gente ouve muitas irmãs que estão hoje em casa querendo ir para o mundo do trabalho como se ela fosse mais feliz se ela estivesse lá fora. E sabendo que ali é um lugar que muitas gostariam de estar agora. Muito bem, chegamos ao fim dessa aula e na próxima aula nós vamos falar sobre cristão empreendedor para a glória de Deus. No final agora da aula vai aparecer um QR Code na sua tela, você pode apontar seu celular e vai ser direcionado para uma sala onde lá estarão os professores que estarão disponíveis para falar um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar o conhecimento. Também irá aparecer no chat um link para acesso a essa sala e eu espero que vocês estejam lá e aproveitem bastante esse momento, que vai ser um momento muito rico de muito mais aprendizado. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima.